Ei, gente, olá, tudo bem? Vamos continuar o estudo do eletromagnetismo? Nós vamos estudar uma determinada força magnética. Nós já estudamos uma. Vamos estudar outra força de natureza magnética. É a força magnética em fios retilíneos condutores. Fios que permitem que a carga elétrica, fios condutores, permitem que a carga elétrica se movimente em toda a sua extensão. Você sabe que do estudo da eletrodinâmica, fios, eles, quando submetidos a determinadas diferenças de potencial, permitem que cargas positivas e negativas desloquem-se por toda a sua extensão. Esse movimento ordenado de cargas nós chamamos por corrente elétrica. Nós simbolizamos pela letra I, intensidade de corrente elétrica. Muito bem. Para entendermos essa determinada força magnética aqui, porque nós já estudamos uma, não é? Aquela força magnética sobre cargas em movimento. Uma determinada carga em movimento numa determinada região de campo magnético. Fizemos a análise, chegamos à conclusão que a força magnética na partícula, ela pode ser nula, dependendo da direção e do sentido, como nós vimos anteriormente. Estudamos um caso importante, quando a partícula invade a região do campo, perpendicularmente, fizemos todo aquele estudo, né? Aquele estudo da força magnética no movimento de partículas, tá? É muito importante para o estudo dessa força magnética em fios condutores, o grande marco, que se deu no início do eletromagnetismo, que foi a experiência do Ørsted, O que o Ørsted verificou? Que quando um fio retilíneo e condutor é percorrido por corrente elétrica, quando num fio condutor você tem movimento de cargas, sejam elas portadoras de carga negativa ou portadoras de cargas positivas, se tem movimento de carga elétrica, se tem movimento de elétrons ou íons positivos, ali tem corrente elétrica. Seja ela no sentido real, seja ela no sentido convencional. Tá legal? Quando um fio, então, é percorrido por uma determinada corrente elétrica, cria ao seu redor, e nós vamos estudar posteriormente, com mais propriedade, cria ao redor do fio uma região de campo magnético que interage com o campo magnético da Terra. E aí a gente verificou que Ørsted observou durante o experimento a agulha magnética sofrendo uma determinada deflexão, ela se movimenta por conta daquelas interações de campo magnético, o campo magnético da região da Terra, por exemplo, e o campo magnético provocado, pelo movimento de cargas elétricas. Aqui não vai ser muito diferente. A gente precisou fazer esse preâmbulo aqui, tivemos que fazer esse prólogo da aula. Por quê? Porque nós vamos falar em fios condutores, vamos falar em corrente elétrica, vamos falar em sentido convencional da corrente elétrica, você lembra? Acabamos de comentar aqui, o sentido convencional. É o sentido do movimento das partículas positivas, os íons positivos. É o sentido do movimento das cargas portadoras de carga positiva, Aqui, o que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte: quando as cargas se movimentam em um fio, e se esse fio está imerso a um campo magnético externo, e se essas cargas, ao percorrerem o fio, produzem campo magnético ao redor, vai haver ali, então, evidentemente, uma superposição, mesmo que pequena, de campos magnéticos. A ação e a superposição, então, desses campos magnéticos provoca a força magnética. Como é que funciona a força magnética, por exemplo, num fio retilíneo condutor? O que será que a gente precisa saber? Quais são as dimensões e as grandezas determinantes para chegarmos à conclusão de como calcular essa força magnética? Ok? Observe o texto que eu fiz para você. Um fio retilíneo condutor, de comprimento L, está aqui o nosso fio retilíneo condutor
cujo comprimento dele vale L. Ele é percorrido por uma corrente elétrica I. Observe I, está nesse sentido aqui, tá bom? No sentido convencional, é importante que a gente adote um determinado sentido, ou convencional ou real, para a gente poder representar com facilidade, através de uma determinada regra da mão, o sentido e a direção da força magnética. Então foi estabelecido o sentido convencional, o sentido do movimento das cargas positivas, os íons positivos, tá? Então a gente vai considerar movimento de carga positiva no fio, tá bom? Foi adotado então, para poder interpretar melhor o fenômeno. Bom, vamos lá. Temos aqui então um fio de comprimento L, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, no sentido convencional. Muito bem. Esse fio, observe, esse fio, ele está imerso em uma região de campo magnético uniforme B. O campo magnético produzido então por essas partículas em movimento em meio à região de campo magnético uniforme vai produzir uma interação de força de origem magnética, evidentemente, das partículas que se movimentam no fio com o campo magnético. Existe um ângulo muito importante formado entre, para que a gente saiba e entenda representar a força magnética. Esse ângulo, que eu chamo por ângulo θ, vai ser o ângulo determinado entre a direção do campo magnético e a posição do fio. A posição do fio determina também a direção da corrente elétrica. Então, o ângulo θ, formado entre o fio e o campo, será o mesmo ângulo θ formado entre a corrente elétrica e o campo magnético. Ângulo θ é formado entre o campo e o fio, só que a corrente elétrica está na mesma direção do fio. Então, o ângulo θ é formado entre as direções da intensidade da corrente elétrica e do campo magnético. Eu vou escrever aqui para vocês como é que você vai fazer para calcular a força magnética, tá? Isso é perfeitamente demonstrável. A demonstração é simples, mas a gente vai pular, vamos direto ao que interessa. A força magnética no fio, que eu estou representando aqui para você, será dada pela seguinte expressão. A força magnética depende da intensidade ou do módulo do campo magnético na região. Depende do valor da intensidade de corrente elétrica, do movimento das cargas no interior do fio. Depende da extensão, do comprimento desse mesmo fio. E atenção, o ângulo θ, que é o ângulo formado então entre, e o ângulo θ, através do seu seno. Mais uma vez, o ângulo θ é o ângulo formado entre B e I. Cuidado que essa expressão, assim como nós vimos com a força magnética em cargas em movimento, esse seno aqui ele determina se a força magnética é nula ou não. Nós vamos ver bem daqui a pouco. É importante aqui que falemos também nas unidades de força, campo, corrente, comprimento de fio, sistema internacional. A força magnética deve ser dada em Newton, o campo magnético em Tesla, todas para sistema internacional. A corrente elétrica em Ampere, o comprimento do fio em metros. E aqui, o seno do ângulo θ, que nós vamos trabalhar esse ângulo e verificar quando essa força magnética pode ser igual a zero ou diferente de zero.
Tá legal? Vamos analisar, vamos fazer então uma análise dessa força magnética, em alguns casos? Vamos lá.